perguntaram se era possível viver sem carboidrato. É claro! Pessoal, brincadeira à parte, é óbvio que dá para viver sem carboidrato. O problema é que, mais uma vez, a gente nunca aprendeu sobre o passado. Hoje é normal você acordar, abrir a geladeira, pegar lá uma fruta, um suco ou qualquer coisa do gênero. Mas se for pensar, ainda hoje existem uma série de populações que vivem sem carboidrato. E o exemplo mais óbvio para quebrar mito são os esquimós. Os esquimós, um povo assim chamado, que mora lá em todo o círculo polar, desde a Sibéria, Alasca, esses povos não têm acesso a carboidrato. Não existe batata da neve, banana da neve, aveia da neve, nem batata da neve. Eles só comem bicho, proteína e gordura. E mesmo que não existissem os patagões ou os esquimós, a gente não pode se esquecer que essa abundância de carboidrato ela só veio com o advento da agricultura. E por mais que isso pareça muito tempo, a agricultura tem 10 mil anos, quando o primeiro fóssil da nossa espécie tem 350 mil anos. E o mais interessante é você imaginar que além de 350 mil anos atrás, a gente não ter agricultura, a gente não ter geladeira, a gente ainda estava no auge da era glacial. A maioria dos lugares do mundo eram muito mais parecidos com o Polo Norte hoje do que com o Nordeste, vamos dizer assim. E o que é interessante é que o homem, desde o início, foi se espalhando pelo mundo. E não é curioso você pensar, poxa, por que a gente saiu da África e foi parar lá na Sibéria, no Polo Norte? Ninguém queria sair do quentinho. E é claro que essa migração foi gradual. Essa migração só ocorreu principalmente porque nos polos é muito mais comum a gente encontrar animais gordos, com mais caloria e às vezes muito mais fáceis de caçar. É muito mais fácil você caçar um preguiça gigante, um mamute, por incrível que pareça, do que uma codorna ou um lagarto. E esses dois são animais magros, sem muita gordura. O que eu quero dizer com isso? Se a gente tinha à disposição a tal da megafauna, animais enormes, ricos em gordura e proteína, nós não precisávamos muito de carboidrato. Agora, a partir do momento em que em alguns lugares a gente acabou com a megafauna e passou a depender de animais menores, tendo proteína com menos gordura, a gente acaba necessitando um pouco mais de carboidrato. Agora, desde aquela época até hoje, o homem se adapta muito bem em vários lugares. E você vai ver que, embora ele procure principalmente em qualquer lugar por proteína, quando a gente tem um pouquinho mais de carboidrato, a gente tem menos gordura. E quando a gente tem mais gordura, a gente praticamente não tem carboidrato. Então a resposta é sim, nós somos total flex, mas nós não dependemos de carboidrato. Outro erro muito comum que se faz é que as pessoas falam, mas glicose é o principal combustível do nosso cérebro, que é um baita órgão gastão, e a gente precisa dessa glicose para o cérebro. E isso é verdade. A glicose é tão importante e tão fundamental que a gente mesmo produz ela, seja a partir da nossa gordura, da nossa proteína, ou de glicose, ou de carboidrato que a gente come. Então, se ela não está presente, nós vamos usar dos outros, mas sem dúvida nenhuma, ela não é fundamental para a nossa existência. Gostou do vídeo? Não gostou? Bom, mas mesmo assim, deixa o like, pô.